Então, vamos lá, gente, continuando, tá? Então, como eu estava falando para vocês, o cisto, ele vai ser sempre encontrado nas fezes do paciente parasitado, tá? E também pode ser encontrado no solo, nos alimentos, na água contaminada. Este daqui, então, é o trofozoito, tá? Então, ele tem essa forma meio assim, achatada, parece uma amoeba. Já viram aquele brinquedo de criança, amoeba? O nome vem exatamente daí, né? De uma amoeba, de uma ameba, né? Então, nós falamos que a entamoeba histolítica é uma ameba, tá? Então, ela parece uma gelatina espalhada, tá? Tem esse formato, assim, meio que esticado, tá? Então, ela tem a presença do seu núcleo, olha só, desses 5 núcleos que tinham aqui dentro do cisto, né? Quando ela perde essa forma cística, ela fica aqui no seu formato, então, de trofozoito e fica a presença de um único núcleo, tá? E esse trofozoito, então, ele é o responsável pela reprodução e o aumento da infecção parasitária. Ele vai estar presente lá no intestino humano, tá bom? É muito difícil a gente conseguir ver no microscópio, numa amostra de fezes, os trofozoitos. Por quê? Porque quando ele sai do intestino, rapidinho ele fica na forma de cisto. Então, os trofozoitos só serão encontrados dentro do intestino, tá bom? A não ser que seja uma diarreia expelida e com isso a gente consegue fazer uma lâmina rapidinho dessas fezes e levar no microscópio, mas mesmo assim só o tempo de preparo da lâmina até corar, até conseguir encontrar no microscópio esse trofozoito já ficou na forma de cisto, tá bom? Então, cisto encontrado nas amostras de fezes do paciente contaminado e na água contaminada, no solo, nas frutas contaminadas. Trofozoito, forma ativa do protozoário, da entamoeba histolítica, presente no intestino grosso. Vamos ver como que é esse ciclo de vida, então, que eu tô citando algumas partes para vocês, tá? Então, olha só, eu tenho o paciente, que pode ser ser humano, né? Então, esse paciente, por algum motivo, ele fez a ingestão dos cistos, tá? Vamos supor que ele tomou uma água contaminada, tá? Naquela água tinha presença de cistos de entamoeba. Então, esse cisto, ele chega até o estômago, ele consegue resistir ao pH estomacal e ele vai ser encaminhado para o intestino. Lá no intestino grosso, vocês lembram de anatomia, né? Lá no intestino grosso ocorre, então, o ambiente favorável para que esse cisto saia da forma cística e comece a ficar na forma de trofozoito. Então, o intestino grosso é o ambiente favorável para a liberação desse cisto se transformar em trofozoito. E aí, aqueles trofozoitos, né, começam a colonizar esse intestino grosso, tá? Então, nós sabemos que é no intestino grosso que nós temos a absorção de alimentos. Então, tudo que a gente come, né, os alimentos, carboidrato, gordura, ferro, né, as vitaminas, são absorvidas lá no intestino grosso. Então, esse é um ambiente riquíssimo em nutrientes para que esse trofozoito se alimente, né? Então, ele começa a colonizar, ele começa a se reproduzir. A reprodução dele nós falamos que é assexuada, ou seja, eu não tenho trofozoito macho e trofozoito fêmea, como nós vamos ver dentre algumas outras patologias, tá? Mas eu tenho ali, então, apenas o trofozoito. E esse trofozoito, sem distinção sexual, então ele não tem macho, não tem fêmea, ele se reproduz por divisão binária. Vocês lembram disso? Mostrei para vocês em sala de aula. Uma célula mãe se divide em 2 células filhas. Essa célula filha vai se dividir em mais 2 células filhas, em mais 2, e mais 2, e mais 2. E olha só, eu tenho a proliferação desses trofozoitos. Então, esse trofozoito, ele começa a forrar, né? Ele começa a preencher todas as alças intestinais desse intestino grosso, impedindo que
a reabsorção dos alimentos, das vitaminas, das proteínas, da gordura. Como eu tenho a parede do intestino, ela fica totalmente coberta, forrada por esses trofozoitos, todo o alimento ele não vai ser o quê? Absorvido seus nutrientes. Então, por isso que começa a ter a questão da diarreia, né? Por quê? Porque eu não estou tendo a formação das fezes. O que é as fezes? Não é o fato de absorver os nutrientes, né, para o organismo, reabsorve a água e tem a formação das fezes, ou seja, de tudo aquilo que não vai ser utilizado, o organismo expele. Então, como eu estou impedido, né, esse intestino está sendo impedido de ter a formação das fezes, porque esse trofozoito está forrando as alças intestinais, impedindo a absorção dos nutrientes, começa a ter as diarreias, tá? E o próprio organismo também é sábio, né? Ele percebe-se através das células de defesa, percebe-se que tem agentes patológicos ali naquele intestino, então aumenta o movimento peristáltico na tentativa do quê? De expulsar esse agente patológico, certo? Só que toda vez que eu tenho essa diarreia, vocês concordam comigo que tem a diarreia e é eliminada uma quantidade de trofozoito. Esses trofozoitos, ao sair do intestino e serem eliminados pelas fezes, olha aqui, ó, esses trofozoitos, ao serem eliminados aqui nas fezes, pela região anal, esses trofozoitos se transformam novamente em cisto. E aí, se esse paciente mora em algum local que não tem saneamento básico, essas fezes vão ficar expostas ao meio ambiente, esses cistos vão ficar expostos, sujeitos a vetores mecânicos, então moscas, baratas, né? E aí a contaminação reacontece, tá? Outra coisa, esse paciente, se ele não tiver hábitos de higiene, ao eliminar essas fezes com os trofozoitos, ele não lava as mãos, vamos supor, ele foi ao banheiro, não lavou a mão e entrou em contato aqui com essas fezes. E ao não lavar a mão, esses cistos que possam estar presentes, ele coloca a mão na boca e faz a recontaminação, a autocontaminação. Tudo bem? Então é um ciclo muito simples, né? O paciente faz a ingestão do cisto por N motivos, tá? Pode ser água contaminada, autocontaminação. Esse cisto chega até o intestino grosso. O intestino grosso é um ambiente favorável. Esse cisto se transforma em trofozoito. Trofozoito se reproduz de forma assexuada, ou seja, não tem distinção sexual. Esse trofozoito se reproduz de forma assexuada por divisão binária, aumentando a colonização desses trofozoitos. Com isso, começam-se os sintomas, as diarreias, e com essas diarreias, esses trofozoitos são arrastados do intestino e são eliminados das fezes. Toda vez que o trofozoito sai do intestino, ele se transforma novamente na forma de cisto. E aí esse cisto pode estar no meio ambiente, no solo contaminado, na água contaminada, na fruta contaminada, ou contaminando, né, a mão do próprio paciente e aí fazendo uma autocontaminação. Deixa um detalhe para vocês. Vocês entenderam agora por que eu tenho que tratar esse paciente? Uma das profilaxias é o quê? O tratamento deste paciente, para ele parar de eliminar cistos. Lembra que eu falei que o paciente contaminado é uma fonte de disseminação de cisto, né? Outra coisa que é importante, quando vocês forem dar descarga no banheiro, deem com o vaso sanitário fechado. Esses cistos são leves e se você der a descarga, né, com o vaso aberto, só aquela pressão que acontece da água pode voar cisto por todo o ambiente. E aí esse cisto pode parar lá na sua toalha de banho, pode parar na sua escova de dente, né? Olha a importância de proteger as cerdas das escovas de dente. Tá bom? Então, por isso que é importante sempre dar descarga com o vaso fechado para evitar a disseminação desse e de outros cistos. Tudo bem? Tranquilo esse ciclo, né? Bem simples. Então, olha só, considerações finais aqui para vocês. Eu falo que o homem é o hospedeiro intermediário no caso da amebíase. Por quê?
Porque esses trofozoítos se reproduzem de forma assexuada dentro do intestino grosso, tá? O que é a divisão reprodução assexuada? É a divisão binária. Uma célula mãe se divide em duas células filhas e assim vai. Então, toda vez que um protozoário, na verdade nem só protozoário, mas parasito, tá? Toda vez que um parasito, no caso estamos falando da entamoeba, se reproduzir de forma assexuada no interior do organismo humano, nós falamos que este paciente é um hospedeiro intermediário. Caso essa reprodução fosse de forma sexuada, ou seja, com distinção de sexo, eu tenho macho e fêmea, aí eu ia falar que o hospedeiro é definitivo. Dentre algumas patologias, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, neste caso, o homem é o hospedeiro intermediário. Por quê? Porque o protozoário, no caso, entamoeba histolítica, na forma de trofozoito, se reproduz no interior do intestino de forma assexuada, certo? Outra consideração, quando eu faço a ingestão de cistos, né, eu tenho paciente e esse paciente se recontamina, né, é o que nós chamamos de autocontaminação. Então, a ingestão dos cistos pode acontecer por autocontaminação. O próprio paciente está ingerindo os cistos que ele eliminou nas fezes, então, falta de higiene pessoal, tá? E os insetos, nesse caso, são considerados vetores mecânicos, ou seja, aquelas fezes que foram expostas ao meio ambiente estão todas contaminadas com o cisto de entamoeba, a mosca para lá, esse cisto cola na patinha dela e ela, ao voar e pousar lá na minha fruta, ela pode estar contaminando aquela fruta que eu posso vir a comer, né? Então, eu tenho uma contaminação. Então, nós falamos que os insetos são vetores mecânicos. Eles não são específicos para a contaminação deste protozoário. Eles podem contaminar várias patologias, tudo bem? Então, por isso que nós falamos que são vetores mecânicos. Certo, turma? Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje, né? Depois a gente entra mais em outras patologias. Hoje eu só falo sobre amebíase para não assustar vocês. Eu sei que são muitas informações novas, mas é só estudar direitinho, ler, que essas frases, esses termos técnicos vão ficando cada vez mais fáceis para vocês, tá bom? Quem tiver dúvida é só me chamar que a gente conversa sobre. Muito obrigada, tá? Pela aula de hoje. Até mais. Tchau, tchau.